Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, eu celebrarei esse dia, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas, ó Pai querido, para nós, os Teus ungidos, os Teus filhos, ó Pai, e queremos Te agradecer. Tua palavra nos diz, foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, Pai. Estamos felizes pela Tua paternidade conosco, Senhor, levando as nossas vidas para um pastoreio de cuidado, de zelo, ó Pai querido, e tantas vezes até de mimos, Senhor, para conosco, tantas vezes, ó Pai querido, nos surpreende com pequenas bênçãos, com algo, Pai querido, que lá no nosso coração deseja, e Tu vem e trazes para nós, porque Tu és um bom Pai, Senhor, e mais uma vez, nesse dia, trataremos de coisas profundas, ó Deus, que machucaram o Teu coração, mas nós estamos aqui, ó Rei da Glória, para limpar o nosso coração, porque Tu disseste na Tua palavra que a santidade convém à Tua casa, e nós queremos, ó Deus, retribuir em fé, em amor, ó Deus da glória, em guardar os Teus mandamentos, não no sentido do legalismo, do farisaísmo, não, Senhor. Nós queremos porque há uma nova natureza em nós e a nossa nova natureza se compraz nos teus princípios, ó Pai. E é isso que estamos fazendo aqui, Senhor, não na força do nosso braço, mas no mover do teu Espírito que é santo. Então já vai visitando cada lar aqui representado, cada casa, cada família, e estabelecendo os princípios eternos, onde a cultura dessa terra caída, maldita, Senhor, ela vai deixando de reger a nossa vida, e nós entramos naquilo que é o teu reino, porque tu disseste, junto com o Cristo vivo, eu dou todas as outras coisas. E tu disseste também, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos aqui porque amamos o teu reino, amamos os princípios eternos da tua palavra, e queremos ficar aqui junto contigo, Jesus, junto contigo, Espírito da verdade, junto contigo, Pai de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando. Amém? Em nome de Jesus. Amados, estávamos falando de bastardia, relações sexuais fora do casamento, o que elas trazem, o que tipo de problemas nós podemos produzir em cima disso. Então, vamos continuar falando hoje, pelo Espírito de Deus, eu creio. Pastor Alexandre ontem foi tratar um pouquinho a respeito de a profundidade do nosso arrependimento, né? Arrependimento na profundidade em que se pecou, porque às vezes temos uma visão que pecado, transgressão e iniquidade são a mesma coisa, e não são. O pecado é algo que nós cometemos ali, é bem aquilo que João fala, filhinho, se pecardes, tem um advogado. É algo que, às vezes, você, por engano, não está muito vigilante, você peca. Esse é o pecado. A transgressão, não. A transgressão é algo que o pecado foi executado, nós gostamos daquilo, e de vez em quando a gente dá um pitaco nisso. Essa é a transgressão. A gente vai entrando num riozinho maligno mais profundo. Agora, a iniquidade não. A iniquidade é nós nos assenhorarmos daquele pecado e deixar com que ele venha reger a nossa vida. Então, isso é iniquidade. E a iniquidade, shalom, shalom, missionária, ela produz para a próxima geração. Então, nós precisamos cortar a força da iniquidade na nossa vida. Aprendemos com a apóstola Melissa esses dias, né? Já tínhamos um certo entendimento, mas ela trouxe com bastante propriedade. A transgressão e o pecado não produzem para a próxima geração. Pode até produzir um comportamento pautado na pecaminosidade, mas a iniquidade produz para a próxima geração. Então, nós precisamos ter aí um discernimento, porque uma das nossas irmãs no bate-papo, a Valzinha, ela trouxe uma palavra, e depois as outras irmãs complementaram isso. Querida, tem. Depois você leia o Salmo 51, Salmo 32, eles vão fazer diferença entre o pecado, a transgressão e a iniquidade. Amém? Lá dá para ter uma ideia. Se você tiver uma Bíblia em hebraico ou num aplicativo desses, não é que nós achamos, aí você vai e coloca ali, você vai vendo o grau de pecaminosidade. Então, às vezes a pessoa fala, não existe pecadinho ou pecadão. Mas existe profundidade de pecado, não é? E conforme nós vamos nos entregando a ele, verdadeiramente estamos produzindo um padrão de comportamento para a próxima geração e também estamos produzindo as maldições que a gente chama de hereditárias, as maldições geracionais. Se a cor dos olhos, o cabelo,
a formação física, o comportamento, não é? Aquela alma passa, e nós, às vezes, como igreja do Deus vivo, não, os espíritos não passam, não passam, os espíritos não acompanham. Acompanham sim, queridos. Deus, ele como que eu posso dizer? Deus é um Deus coerente. Então, voltando a falar naquilo que as nossas irmãs estavam comentando, a irmã Val, ela estava falando a respeito que Deus, ela percebeu que Deus estava falando com ela a respeito que aquilo que ela faz alcança os filhos dela. Então, ela estava colocando ali a circunstância, por exemplo, de não vir à igreja. Ela falou, a circunstância de não vir à igreja afeta os meus 2 filhos. Então, se o meu marido não toma um posicionamento de dar o exemplo para os meus filhos, então ele está gerando para a próxima geração. Por isso, a palavra de Deus diz, para os pais agora, que é para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Por que no caminho? Porque o nosso filho vai ver que ele também está andando no caminho. Não é o caminho lá longe. Anderson Silva fala essas coisas, não é, o pastor? Então, e a gente gostou bastante desse entendimento, dessa palavrinha pequena, no caminho. Então, você vai andar no caminho, teu filho, por observação, ele vai entender e não se desviará dele. Amém? Então, voltando aqui agora, a nossa produção sexual, amados, como é a produção sexual, pode prestar atenção, ela não é um pecado, ela é um planejamento para o pecado. Se nós produzirmos fora do ambiente do casamento ou tivermos alguma prática pervertida dentro do casamento. Então, na sexualidade, shalom, shalom, irmã Raquel, irmão Ângelo, a sexualidade, ela jamais, né, é ilegal, vamos colocar assim, promíscua, ela não é um pecado comum, ela é já de cara uma iniquidade. Por quê? Porque ela precisa ser planejada. Você começa ali e daqui a pouco você já está planejando como você vai cometer esse ato. Principalmente as pessoas que estão debaixo de promiscuidade sexual muito forte, shalom, querida, o que acontece com ela? Normalmente ela está envolvida com o espírito da mentira. Por quê? Porque para organizar o seu sistema promíscuo, ela vai precisar mentir bastante. O que você está fazendo aí com o celular na mão? Estou brincando de joguinho. Mentiu. Marido, esposa, estou com trabalho, serão hoje. A esposa, vou na casa da amiga. E assim vai. Ela vai criando ambientes de mentira para poder ocultar a sua promiscuidade sexual. Então, a mentira, o espírito da mentira, é um fundamento forte para a promiscuidade sexual daqueles que querem esconder o seu pecado. Tem gente que não, está aí abertamente fazendo o seu pecado. Mas aqueles que normalmente são dentro de uma aliança de casamento, ou tem pai, tem mãe, que tem um pouco mais de moralidade, ou ela mesma tem vergonha do seu pecado, ela vai caminhar debaixo do fundamento da mentira. Amém? Então vamos lá. Eu quero trazer isso que está escrito nesse livro do O Porquê do Ímen. A criança nasce debaixo da aliança, ainda que corporal, física dos pais. Às vezes, os pais não têm aquela aliança protocolar do casamento, mas eles nascem debaixo da aliança física. Fizeram o sexo, não estão, shalom, Nayara, não estão aliançados pelo protocolo da terra e nem o protocolo do céu, e aí eles têm uma criança, porque isso é possível. Então, através da sexualidade, eles têm uma aliança de sangue. Nós já falamos que a aliança de sangue, se há um sangue, a quem vai requerer? E se o sangue é ilegítimo, é ilegal, verdadeiramente, quem vai requerer, né, como oficial de justiça, ele sabe qual é a sentença de Deus, o adversário vai vir e vai falar, me dê esse sangue, eu vou usar para o meu próprio fim, para o meu próprio destino, ao meu bel prazer. Porém, se estes não estiverem legitimados com a aliança dada para obediência a Deus e as leis da terra, a criança nascerá debaixo de maldição, certo? Não confundir com o pecado original. Aqui estamos falando da iniquidade do pecado, que é transmitida simplesmente pelo fato de já sermos filhos da semente danificada. Então, nós temos o pecado original. Mas, então, as crianças já nascem com o DNA de Adão. Mas eu estou falando de nós colocarmos um agravante no pecado original. Estamos falando de um ambiente onde a sexualidade não é legitimada, não é legalizada pelos protocolos do céu e da terra. Então, a partir disso, nós estamos aumentando a carga espiritual dos nossos filhos, colocando, por exemplo, na minha vida, naquilo que eu produzi para o meu filho, produzir uma maldição.
hereditária, uma maldição que o Senhor deixa lá em Deuteronômio 23:2. Deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui no estudo, não é? Olha o princípio de Deus. Nenhum bastardo entrará na Assembleia de Deus. Sabe o que Deus está falando? Não entrará no meio do meu povo, no meio do concerto do meu povo, no meio da minha casa. Olha o que ele fala. Nem até ainda a sua 10ª geração entrará nela. Ele sentencia 11 vidas, 11 continuidades, vamos colocar assim, para ficar longe da Assembleia do Senhor. Isso é maldição, amados. É um princípio que Deus está falando, olha, não vai entrar. E aí, depois, nós queremos, entra na casa do Senhor, e o nosso filho não consegue entrar. Por quê? Porque há um decreto. O adversário se achega diante de Deus e ele vai falar, não vai entrar, a tua palavra diz, não é? Então, amados, hoje antes de vir para cá, estava me arrumando e eu estava pensando bem a respeito do Salmo 18. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor ela é provada. Aliás, me veio a música do hino do Ademar de Campos, não é? E estava cantando e ele é pautado no Salmo 18. Aí ele fala, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder ou é provada, ela é arma, é o escudo para todos os que neles confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. E com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Falou essa palavra, me veio o seguinte alerta. Infelizmente, o povo de Deus, por conta da cultura grega, não é da lógica, das metáforas, não é dentro daquilo que a palavra de Deus fala, não, isso é metáfora, por ele passo meio, com ele passo pelo meio de um batalhão. Amados, Satanás é organizado. Ele tem chefe, ele tem príncipe, ele tem os altos escalões da maldade, que são os espíritos cósmicos, eles têm assentados nos seus lugares espirituais da maldade, os seus comandantes do alto escalão verdadeiramente, porque quando o Senhor mandou que o céu dos céus fossem dos homens, fossem do Senhor, e os céus, aí a terra, no caso, ela está falando de primeiro e segundo céu. No segundo céu está o cosmos e tudo que nele há. Então, quando Deus mandou o homem cuidar desse lugar aqui, desse primeiro ambiente, que é a terra, e do segundo ambiente, que é o céu e o cosmos, o que acontece? Quando o homem entregou essa legitimidade para o adversário governar, ele assentou os seus escalões da maldade. Quando Satanás caiu, ele trouxe 1/3 dos anjos. Então, se Satanás era um querubim da guarda ungido, ele trouxe mais outros escalões da maldade junto com ele. Então, Shalom, pastora Sônia. Então, não seja inocente e com aquele pensamento grego, que quando Deus fala, eu passo pelo meio de um batalhão, ele está falando brincando ou com uma metáfora. Ele não está brincando, não está usando uma linguagem figurada do nosso português, ele não está usando de uma fantasia. Então, quando ele fala lá em Apocalipse que o que sair do abismo tem cabelo como se fosse de mulher, o rabo como escorpião e cara de leão, pode ter certeza que é assim que ele vai se manifestar. Tá? Nós achamos, não. Aí nós pegamos a parte da mentalidade grega, que é a mentalidade religiosa, e a mentalidade religiosa vai falar, não precisa tudo isso. Não é bem assim. É assim sim. Porque se Deus está falando que eu passo pelo meio de um batalhão, nós precisamos entender que haverá uma força espiritual da maldade que vai se nos opor. A terra foi dada aos homens, mas o homem entregou a Satanás seus demônios. Então, ele é, por direito de entrega do homem, ele é, entre aspas, o dono da terra. Ele está gerenciando a terra. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Agora, nós queremos dar um jeitinho para poder falar que não tem batalha espiritual. Tem batalha espiritual, sim. O adversário já é vencido. Mas não subestime, infelizmente, aquilo que Satanás fez, aquilo que Adão fez ao entregar a terra nas mãos do adversário. Nós aqui somos aqueles que falam para Satanás, seus demônios, vocês são inquilinos, o verdadeiro dono é o Cristo vivo. O Senhor já comprou a terra para ele, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque com o sangue dele, ele já comprou para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus, nos constituiu reino e sacerdote. Então, nós precisamos entender, há uma batalha onde o adversário, diante dos olhos do Senhor, é inquilino. Ele não é o proprietário. Mas de todas as coisas,
E nós, como representantes do Cristo vivo, precisamos anunciar. Efésios capítulo 13, se não me engano, vai falar a respeito da função didática da igreja. A igreja na terra tem uma função didática, de anunciar o mistério de Deus revelado aos homens. Então, ela vai chegar e vai falar, olha, existe um que te venceu. Vou ler essa palavra para você entender o que eu estou falando e começar a se revestir da força que o Senhor nos dá e da realidade espiritual da palavra. A palavra de Deus não é uma balela, não é um conto de fadas, não é uma mentira. A palavra de Deus diz aquilo que verdadeiramente Deus escreveu ali na Bíblia. E eu quero deixar essa palavra aqui em Efésios, onde Deus vai falar, capítulo 3, versículo 9. Olha o que ele fala, no 8. A mim, Paulo, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, ele já está falando, olha, eu estou pregando aos gentios, que somos nós, as insondáveis riquezas de Cristo. Cristo é rico, abastado, abundante, todo suficiente. Paulo está falando, eu fui encarregado de pregar sobre essas coisas e a manifestar qual seja a dispensação do mistério, porque Satanás não conhecia quem era Jesus, no sentido de saber qual era o plano de Deus, ele queria matar o Filho de Deus, não é? Na ingenuidade espiritual dele, porque ele não sabe tudo, ele não é onisciente, não é onipresente, não é também o onipotente, ele não é. Só o nosso Deus é. Aleluia. Só o Deus que você e eu servimos é. Aleluia. Oh. E aí ele fala, Paulo falando, eu estou encarregado de falar de um mistério. Aí ele fala, desde os séculos que Deus ocultou do adversário. E aí ele fala, o Deus que criou todas as coisas. Aí olha o que ele diz, para que pela igreja, você é a igreja, eu sou um candidato. Eu sou uma candidata. Você é um candidato. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem é que anuncia para Satanás, os seus demônios aqui, principados, potestades? Vocês foram desalojados do lugar de autoridade de vocês. Existe alguém que pagou o preço e despojou vocês publicamente de tudo aquilo que vocês tinham. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então, estamos em batalha. Então, quando Deus fala, não vai entrar até a 10ª geração, não vai entrar. E alguém precisa entrar anunciando a Satanás e seus demônios, ei, você perdeu, Jesus deu o sangue dele a meu favor e a favor do meu filho, que eu, na minha luxúria, gerei em pecado, mas o Senhor me diz que há sangue suficiente e eu entro com o sangue de Jesus Cristo, a morte do inocente, o justo pelo injusto, e fala, devolve a minha herança, porque ele vai entrar. Aí sim, os princípios da palavra de Deus, que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vão se cumprir. Agora, o problema da nossa igreja, da igreja evangélica, dentro de um evangeliquez, não é? Ai, está tudo bem, vai dar tudo certo. E não acontece nada nas nossas vidas. Não tem reinado, não tem governo, não tem sacerdócio, não tem a visão do que Deus está fazendo, porque não carregamos as marcas dos filhos de Deus, que é ser profeta, sacerdote e rei. Aí nós levamos uma vida totalmente desconectada daquilo que são os princípios da palavra. Mas Deus está falando, olha, a multiforme sabedoria de Deus precisa ser anunciada. É um mistério a multiforme sabedoria. E esse mistério é Cristo, o qual eu entreguei para que vocês sejam embaixadores do meu reino. Vocês na terra são representantes do meu reino. A embaixada do Brasil, lá em qualquer país, ela vai representar a comida, a língua, todos os protocolos do nosso Brasil naquele país vai ser de acordo com aquilo que é a nossa cultura. Então Deus está falando, você é uma embaixadora do reino, você já colocou uma embaixada do meu reino aí, onde você vive, então represente o meu reino. E neste lugar, o meu Cristo, o meu filho, ele é o rei. Vocês são os reis dos reis. Vocês são os reis desse rei. Então comecem a fazer aquilo que eu falei para vocês fazerem. Anunciem para principados e potestades que há uma multiforme sabedoria minha, expressa em Jesus Cristo, que andou na terra, manifestando a glória, a minha glória, manifestando a glória de Deus. Então eu quero que vocês anunciem isso, que o reinado dele acabou.
Então, é para isso que estamos aprendendo a respeito de pecado, transgressão e iniquidade, para anunciar ao adversário: ei, teu governo na minha casa acabou. Eu quero crucificar a minha carne porque amo o meu Deus. Eu quero crucificar a minha carne porque com cordas de amor eterno ele me atraiu para ele, com laços de misericórdia, de benignidade, ele me puxou para si. E eu quero, de alguma maneira, retribuir isso, em primeiro lugar, por obediência e para guardar os seus mandamentos. Sim, porque essa é a manifestação daqueles que querem retribuir o amor de Deus. Outra coisa que acontece muito com o povo de Deus é emocional. E confunde emoção com princípio. Joga isso fora. Ah, eu estou sentindo. Ah, eu estou sentindo. Satanás trabalha com sintomas, com sentimentos, com dores. Ele traz uma sensação de opressão na tua mente e nós pensamos que aquilo, às vezes, pode ser um castigo de Deus. Satanás, ele trabalha com aquelas sensações ruins. Estou me sentindo mal. E aquilo, às vezes, é um ataque das trevas para te fazer. O Senhor, ele permite, como esses dias estava conversando com uma irmã maravilhosa, uma irmã que tem um coração maravilhoso, desejosa de aprender e sair daquilo que o adversário tentou impedir, que ela caminhasse para Deus. Ela falou assim: eu estava debaixo de ataque. Sim, mas aí conversando, falamos para ela: mas nas mãos de quem você está? Você pensa que esse ataque é aleatório? Se pensamos que o ataque é aleatório, estamos nas mãos do adversário. E Deus veio e falou para ela: não, filha, isso é a manifestação do meu amor. A chama está sendo aquecida para que o teu adversário suba, você, como ouro, fique lá embaixo e você possa pegar os teus adversários, persegui-los, alcançá-los, dar cabo deles e eles não se levantem mais diante do Senhor. Por isso que você está nessa guerra. É por isso que Deus está permitindo o ataque. Não é para você ser destruída. Assim como Deus permitiu que Jó fosse desafiado ali pelo Satanás, não é ele é interesseiro, Deus falou para ele: toca um. Deus conhecia a fidelidade de Jó, mas Jó era autoexaltado. O Eliú falou isso para ele: Jó, você se confirma e se firma na tua autojustiça. Deus não permite isso, precisa tratar bem. O teu coração pode até estar justificado, mas teu espírito, a tua alma está trabalhando contra o que o Senhor está fazendo em relação à sua vida. Você está num caminho errado, o teu coração está errado diante do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que ele era bom, que ele era reto, que ele se desviava do mal, mas havia algo no espírito de Jó que era igual ao que passava, que era ser autoexaltado. Então Deus falou: eu preciso tirar esse homem, ele é meu ungido, eu o amo. E eu tenho que trabalhar na vida dele, eu quero retribuir. Eu quero mostrar para ele mesmo que ele não está comigo, que ele é interesseiro. Porque às vezes tem coisa dentro do nosso coração que o adversário nos acusa tanto e Deus permite aquele fogo para arrancar aquilo do nosso coração. Agora, nas mãos de quem nós estamos? Não é porque estamos sofrendo que Deus nos deixou de amar. E Ele está trazendo a palavra dele para que nós conheçamos os princípios e o caminho pelo qual nós devemos andar. O caminho de Deus é perfeito. Então, você quer andar no caminho como filho de Deus e deixar para uma geração um exemplo do caminho no qual você está andando? Entregue seu Senhor. Obedeça. Deixe a palavra de Deus ser provada. E então, voltando aqui à bastardia, o Senhor está falando: olha, quando uma criança nasce, ela já está coberta com o sangue do útero da sua mãe e carrega o tipo sanguíneo do seu pai ou da sua mãe, ou uma combinação deles dentro do corpo dela. Isso simboliza que a criança tem cobertura da aliança de sangue entre os pais. Olha que sério isso. A criança vai nascer, já tem um sangue. 2 sangues estão trabalhando dentro dela. E há uma cobertura de sangue, que é o próprio útero da mãe, para nutri-la através do cordão umbilical. E aquele líquido amniótico vai ficar ali, guardando aquela criança para que ela tenha um crescimento ali saudável. E o Senhor preparou tudo isso. Só que dentro da preparação de Deus, lá do Salmo 139, tu vias os meus ossos sendo formados e toda aquela coisa maravilhosa, é assombroso para mim, como o salmista estava dizendo. É exatamente isso. Enquanto ele está permitindo aquela criação assombrosa do ser humano dentro do ventre da sua mãe, o Senhor está falando, tem princípios aí dentro. E o princípio é que se você não teve a sua relação sexual pura para trazer essa criança ao mundo, haverá caça a essa criança, haverá uma entrega a outra manifestação que não a minha dessa criança.
Não simplesmente o pecado original dela, o pecado de Adão nela, haverá uma sobrecarga espiritual para ela dar conta. Então, você a gerou em qual ambiente? Homem e mulher, pai e mãe, como eu gerei meu filho, eu e meu esposo. Qual o ambiente espiritual que nós o geramos? Nós estávamos amaziados, muito para além daquilo o testemunho que meu esposo deu ontem a respeito de eu ter perdido a minha primeira pastora, lá do Cristo é Vida, da minha cidade, que eu havia perdido. Então, havia um ambiente espiritual na minha alma que era desfavorável. E aquilo passa para a criança. Logicamente, me senti abusada nas minhas emoções. E havia também um ambiente espiritual do amaziamento, ou seja, fornicação. Isso também conta na formação do meu filho. Então, precisamos arrancá-lo dos princípios de Deus que eu não cumpri, que meu esposo não cumpriu, desde a gestação do nosso filho, a geração, né, do nosso filho, quando ele foi gerado e depois da gestação. Todos os tipos de coisas que eu senti na minha geração, às vezes de rejeição, de abandono, aquela criança sente também. Porque se ela está ligada pelo cordão umbilical a uma nutrição e ela já é uma alma e um espírito ali dentro da minha barriga, com certeza o espírito e a alma dela vão receber aquilo que eu estou vivendo. Agora a ciência já confirma isso. Amados, esses dias eu estava vendo, a ciência confirma que a mulher, com quantas pessoas ela se deitou, todos os DNAs dessas pessoas ficam nela. A ciência confirma, não estou inventando, procura aí na internet da vida. Ficam nela. E aí o nosso filho, nós olhamos e falamos, nossa, mas esse jeito aí parece que é do meu ex-namorado, daquele que eu tive um caso. Por quê? Porque ficou nela, porque se torna uma pessoa. A ciência está falando agora aquilo que Jesus falava. Há quanto tempo que ele escreveu esse princípio? 6.000 anos atrás? Sei lá quanto tempo, 6.000 anos atrás foi a criação do mundo, mas quanto tempo faz que Moisés escreveu? No princípio era o verbo era Deus, não é? Quanto tempo faz que o livro de Gênesis foi escrito? E Deus já está falando. Tornar-se-ão uma só pessoa. Uma só pessoa. E às vezes aqui uma irmã colocou, vai querida, vai em paz. Então uma irmã colocou aqui, meu filho ama futebol. Eu disse, de onde será que veio isso? Será que é do marido? Ou será que é daquele com que nós deitamos antigamente? Ah, querida, então eu não vi o que você falou, perdão. Vamos ver aqui o que a irmã Nayara falou. Aqui. Ah, tá, peraí, vamos lá. Tenho que sair agora? Seria isso, meu filho ama futebol, igual o meu último ex-namorado. Isso, exatamente. O último ex-namorado captou o DNA comportamental, espiritual e físico. Aí nós olhamos e falamos, nossa, não é brincadeira? Aí a gente pega, porque a mente grega, ah, não, nada a ver. Uma só pessoa? Um espírito vai entrar dentro da pessoa? O senhor está falando, como é, não sei, mas é melhor acreditar no que a Bíblia diz. Aí depois, vamos lá, está falando. Isso simboliza que a criança tem a cobertura da aliança do sangue entre os pais. E a aliança do sangue do casamento deles está sob a cobertura da aliança com Cristo. Então, veja já que ele está falando já de duas coisas. Fora do casamento, sim, é muito sério, pastora Margarida. Fora do casamento e fora também, às vezes, daquilo que são os ditames dessa terra, os costumes da terra. E aí, depois, até o tempo em que a criança optar pelo seu relacionamento pessoal de aliança com Cristo, ela estará sentenciada para algumas coisas, não é? Então, é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, vocês são pais, nós estamos aqui, como falando, uma geração de pais. Você, eu, tivemos nossos filhos. Eu teria 3 filhos, 2 já estão no céu por serem crianças, não é? No caso, crianças que eu abortei, não é? Então, agora eu tenho o Mateus. Enquanto o Mateus, lá no lugar onde Deus o encontrou, e ele não se decidiu pelo Senhor, ele conseguiu sim o seu novo nascimento. Mas tudo o que eu coloquei sobre a vida dele, que o pastor Alexandre, o apóstolo Alexandre, colocou sobre a vida dele, está lá. Se eu e o apóstolo não fizermos a nossa limpeza espiritual e o próprio Mateus não se levantar para falar que os demônios que acompanhavam a nossa vida, tanto no comportamento, que é a egrégora familiar, aí depois a gente responde, não, não, o preservativo ele não vai deixar de passar a pessoa para você, o preservativo vai segurar ali só a gestação.
a geração, né? Não uma gestação, uma geração. Não é o preservativo, ele não nos impede. O preservativo ele vai cuidar no máximo da gravidez e das DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Mas a pessoa vir morar dentro de nós, querida, não vai. São as nossas luxúrias, não é? Glória a Deus que você já tenha se desligado, é isso mesmo. Então, o Mateus ele vai precisar se desligar de toda herança maligna que o adversário tentou ali, vai tentar imputar para ele como oficial de justiça. Que Mateus, você está devendo isso aqui, seu pai e sua mãe abortaram, eu quero visitar a sua geração. Olha, isso aqui ó, está a família Monteiro, uma família de bancarrota, eu quero visitar a sua família. Então, nós precisamos entender, nós vamos quebrando as alianças malignas, e a parte do Mateus, se nós não conseguimos quebrar na profundidade que devíamos, cabe ao Mateus e à Letícia se unirem e quebrarem as maldições que o Senhor trouxer para eles. Eles não vão ficar à caça das maldições, mas podem se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, tem alguma coisa que eu preciso fazer? Aí o Senhor vai estabelecer o que é necessário fazer para a sua vida. Às vezes você já está numa caminhada tão grande, renúncia, 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 e você verdadeiramente já alcançou a pacificação do teu passado. O teu passado como pessoa e o teu passado geracional. Glória a Deus por isso. Mas se o Senhor trouxer algo, não fique ocupado em justificar, porque eu já sou crente há tantos anos. Irmãos, tempo não apaga pecado. Pecado é atemporal. Pecado é algo espiritual. Só o sangue de Jesus pode apagar pecado. Pecado é uma dívida. Entenda, pecado é dívida. E só tem um que pode pagar a dívida: o Cristo vivo, crucificado, derramando seu sangue. Só ele pode pagar. Então, não brinque com quando o Senhor trouxer um pecado para você. Trouxer a tua mente, ó, isso aqui é pecado. Vai e fale: Senhor, eu quero pagar. Traz aqui o meu Cristo. Me dá arrependimento suficiente. E aí nós vamos entrando nesse lugar de santificação e pacificação do nosso passado, diante do nosso Deus. Amém? Então, aqui, amados, porém, né, aqui eu coloquei o novo normal, tem trazido para as nossas vidas aquilo que a própria, já falei isso esses dias, o próprio adversário falou para Eva: se certo você não vai morrer. Satanás vai falar para a gente: imagina, todos os pais. E às vezes, como o pastor Alexandre falou a respeito dessas pessoas aí que são famosas, né? Não vem aquela como Ananias e Safira, não é que foram sentenciados ali na hora e caíram ali mortos diante do seu pecado de tentar enganar o Espírito Santo. Às vezes não vemos essa morte ali na hora, porque tá tudo bem, eu continuo fluindo, mas isso não quer dizer, amados, que algo lá dentro de nós não foi roubado, não foi estancado, não foi colocado em cadeias, em prisões por conta da nossa luxúria. Não subestime a força do pecado, da transgressão, da iniquidade, para nos colocar em prisões dimensionais da alma, do espírito, do nosso corpo físico. Eu não quero trazer nenhuma polêmica aqui, mas temos visto um grande número de crianças nascerem com problemas neurológicos graves, problemas psicológicos graves, não é? Quantos estão ligados à manifestação dos espíritos malignos que acompanham o nosso geracional? Se a palavra de Deus fala que na bastardia nós geramos filhos debaixo de um ambiente de ódio, e de morte, não é? Porque se vamos nos deitar, a palavra de Deus diz que aquele que está em fornicação, está pecando para a morte, vamos colocar assim, física, não é? Não é um pecado que não tenha solução em Cristo Jesus. Não é isso que eu estou falando. Mas ele peca, se naquele momento ele estiver pecando, verdadeiramente ele perderá sua manifestação ali de salvação, porque é aquele ato do pecado. Então, o que nós temos? Nós temos um espírito de ódio naquela pessoa parceira dele e nós temos um espírito de morte rondando aquela pessoa. Então, uma criança que é gerada nesse ambiente, o que você acha que vai acontecer com ela? Não é? E a partir disso, o adversário, ele vai caçar essa criança. Por isso que eu falei do caminho de Deus ser perfeito e passarmos pelo meio de um batalhão. Porque nós achamos que a palavra de Deus não diz o que ela quer dizer. A palavra de Deus diz o que ela quer dizer. Não vai entrar na minha assembleia, não vai entrar no meu concerto, no meu lugar de conselho, não vai entrar. Estou falando. É Deus falando. Não foi o homem que inventou, não é invencionista minha, ou de quem escreveu essas coisas e teve a revelação disso, da bastardia ser um instrumento de perseguição às crianças. Por isso, o adversário, ele trabalha. Ei,
terrivelmente a parte da sexualidade, porque traz uma outra pessoa dentro de nós e faz com que aqueles que são gerados debaixo da promiscuidade sexual também já nasçam cheios de marcas, onde o adversário vai reivindicando para ele. Espírito de ódio, espírito de rejeição, espírito de morte. Tudo daquele bebezinho que está nascendo. Só que por trás daquele boa-boa, daquela criança formosa, como o pastor Alexandre falou ontem, então o que vai acontecer? Então, o que acontece? Vai acontecer uma manifestação tão terrível das trevas que vai perseguir, vai colocá-lo em cadeias. E aí nós temos essas crianças, eu estava falando dos problemas que têm acontecido aí, essas determinadas, esses transtornos mentais aí com tantos nomes, o autismo, que às vezes pode acontecer, não é pessoas, crianças que estão presas, estou falando que todo caso não é, distorça as minhas palavras, mas tem muita coisa que é prisão espiritual, prisão de alma. A criança não quer nascer, porque às vezes a mãe passou por um ambiente de medo tão grande, de rejeição tão grande, que determinadas áreas da criança ficam presas. Determinadas áreas da sua personalidade ficam presas e a criança não manifesta aquilo, não manifesta aprendizado, uma criança medrosa, é uma criança que fica num determinado tipo de comportamento, por quê? Por causa da bandalheira dos pais, dos avós, tataravós. Eu não estou aqui com uma... então, você pode acabar com isso, não é? Tenha cuidado, a irmã Nayara colocou aqui, meu filho e a minha nora querida, você pode pedir e fazer uma intercessão, Senhor, ajuda-os, eu quero desligá-los desses espíritos malignos que estão gerenciando a vida deles também, uma criança vai nascer, mas, Senhor, fale com eles, faça uma intercessão, aquela de Ezequiel 22:30, que vai falar a respeito, eu posso me colocar na brecha? Procurei um para colocar na brecha, para não ferir a terra com maldição, e não encontrei ninguém. O Cristo vivo se colocou na brecha a nosso favor. E nós podemos fazer esse exercício sacerdotal. Colocar o peitoral da família, colocar os nossos ombros, a responsabilidade de uma família que está em pecado, e apresentarmos diante de Deus, meu filho, minha nora, meu neto. Ô, papai, vai nascer em pecado, vai nascer com o problema desses espíritos familiares. Sim, vai nascer, mas eu me coloco na brecha por eles, traz arrependimento. Então, não faça uma oração você assumindo toda a responsabilidade disso. Faça só a sua parte. É uma oração intercessória, Espírito caça eles para que eles tenham arrependimento. Entendeu, querida? E eu creio que o Senhor vai guardar, sim, muitas coisas que poderiam vir já sobre o seu neto, já serão guardadas, o Senhor vai te ajudar. Nós temos muito recurso em Deus, não é? Temos a oração intercessória, temos o sangue de Jesus, podemos nos colocar na brecha. Nosso Deus não deixou nada de fora. Ele é o general da guerra, não é? Ele sabe contra quem nós estamos lutando. Ele sabe que a nossa estrutura é de pó. A palavra de Salmos diz isso. Eu sei que vocês são pó, eu conheço a estrutura de vocês, mas eu deixo tudo para vocês, na força e no poder do meu amor. Deus nos ama. Meu Deus, o amor de Deus é tremendo. Então, nós precisamos aprender a ser guardados pela palavra e não permitir que aquele demoninho que fala, e daí? Não tem nada a ver. Esse demoninho, desse tamaniquinho, que leva a gente para os lugares de maior profundidade, lugares abismais. A palavra de Deus diz, os teus juízos são como abismos. Você já imaginou isso? O juízo de Deus são como abismos, são coisas profundas. E o adversário, sabendo dessa realidade, ele pode sim nos arrastar para abismos espirituais, onde nós ficamos presos e parece que estamos sempre dentro de uma bolha, sempre querendo sair de algo, sempre de águas profundas, como Davi falava, olha, eu estou num poço de lama, estou num tremendal de lama. Sabe o que é isso? É uma região espiritual da alma de Davi, que se sentia perseguida. Amados, é real o mundo espiritual, não é uma balela. Então, vamos lá. Bastardia tem por significado, olha o que quer dizer bastardia. Degeneração, algo que está fora, né, de algo que é gerado para ser perfeito, vamos colocar assim, é uma degeneração, é perda de características originais, não é? Ilegitimidade, isso é ser bastardo, é ser ilegítimo.
Mistura de dois tipos de classes ou povos. Ah, então tem um português com espanhol. A família Ju vai falar: ah, isso é bastardo, não é da nossa raça, não é uma raça pura, degenerado. Aí depois, eu já falei do DNA da mulher. Agora, quais são os problemas dos filhos gerados em fornicação? Então, aqui eu quero trazer alguns problemas dos filhos que são gerados em fornicação. Então, já vai haver um geracional de maldição atrás, até a 10ª geração. Bastardia geracional, até a 10ª geração. Então, meu filho nasce bastardo, aí o filho dele nasce legítimo, mas a maldição que estava na vida do meu filho persegue o legítimo. Nasceu debaixo de casamento, nasceu debaixo de aliança. Os pais podem até ser crentes, como é o caso do meu Mateus. Vou pegar o Mateus e a Letícia, fica mais fácil para você entender. Mas aquela maldição, se eu não tomar providência, o pastor Alexandre, não tomar providência, o que vai acontecer? O filho do Mateus, nosso netinho, a filha, o filho, vai ser caçado pelos espíritos malignos que estão buscando e caçando ele. Vai ser caçado, vai ser perseguido. Não vai entrar na Assembleia. Ah, mas meu pai é crente, que quebrou a maldição. Não. Trouxe o anúncio da multiforme sabedoria de Deus, trouxe o mistério de Deus revelado para mim, que sou um principado, uma potestade, que sou uma força espiritual da maldade, ou eu sou um espírito obsessor nas regiões celestiais? Não, não trouxe. Então, assim, a quitação do pagamento? Não trouxe. Continua perseguindo. Você entende? O reino espiritual é um reino de legalidades, não de emoções. Ah, porque eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. Aquele dia eu chorei tanto. Deus vai falar: filha, o combustível para o meu reino é a fé que você coloca na minha palavra. Primeiro, na pessoa bendita do meu filho. E ele, nele mesmo, tem todas as palavras. Eu sou o verbo vivo. Então, eu sou a razão de Deus no livro de Apocalipse, está escrito. Então, primeiro você acredita nele. E quando você entra, sim, a quitação é você ter arrependimento e apresentar quem paga a dívida, entendeu, irmã Patrícia? Então, você entra em Jesus Cristo como filha, primeiro você precisa ser filho e filha. Aí você pega aquele pedaço de Jesus, de acordo com o pecado que você cometeu. Senhor, estou me apresentando aqui diante de ti, eu tenho arrependimento. Eu tenho arrependimento. Entendi que maculei a tua santidade e te machuquei. Entendi. Agora, por favor, o senhor pode executar a quitação? Sim, a quitação da minha dívida. O meu Cristo já morreu, já está pago. Aqui, por favor, o meu pecado está escrito aqui, não é? Mas o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Eu tenho a natureza do Cordeiro. Agora, em nome de Jesus, apaga a minha transgressão. Afasta as minhas transgressões. Ah, Senhor, por favor. Aí o Senhor vem, derrama o sangue dele e limpa você e a sua geração. Não é? É isso. Ah, mas então Deus não vai me matar? Não. Você já estava morto pelo pecado. Agora que você vai viver. Você entende? Aleluia. Aí, quitar as dívidas. O pecado, ele te deixa e me deixa endividado. Transgressão e iniquidade nos deixa endividados. Mas há quem já pagou a dívida. Palavra de Deus, Colossenses capítulo 2:15. E ele encravou a dívida na cruz do Calvário. Essa dívida, esse escrito de dívida me era contrário. Eu já estava morta. Os meus delitos e pecados, Efésios diz isso. Então, por que precisamos da leitura da palavra de Deus? Para você descobrir a força e o amor do Senhor teu Deus a nos dar tanto recurso. Por isso que lemos a palavra, não para trazermos uma pregação, mas para conhecermos o caráter do nosso Cristo. E aí você vai falando, meu Deus, que justiça! Meu Deus, que coisa tremenda ele tem para mim! Então ele falou que eu posso chegar para o adversário e falar para ele. Tem gente que fala assim, ah, você está pregando para demônio. Mas o Senhor mandou pregar para demônio. Você que não sabia. Ah, eu não vou ficar. Fale para os demônios. Meu Deus, me incumbiu. Tem uma função didática. Eu, sim, sou mestre das obras das trevas para falar para ele: o meu Cristo venceu e eu estou fazendo conhecido diante de principados e potestades. Ele venceu. Você não tem mais legalidade para estar aqui. Você é um inquilino e eu estou aqui com a tua ordem de despejo. É isso que é para fazer. A igreja era para fazer. Mas a igreja tem medo de demônios. Sabe por quê? Porque o ministério de libertação, quando começou, toda a honra, toda a glória ao Senhor, mas quando começou, tínhamos tanto medo, tínhamos tantas dúvidas.
E o adversário veio, pegou o ministério de libertação e achincalhou. Eles são tudo doido. Não precisa disso. E as mentalidades da religiosidade, Beelzebub, a mentalidade grega e romana, quase que silenciaram o movimento de libertação que Deus estava trazendo no meio do seu povo. Não um movimento em si mesmo, mas a realidade da palavra de Deus lá de Isaías 61, no qual o Senhor fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me enviou a levar boas novas aos quebrantados. Me levou a proclamar libertação aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, para consolar os que choram, para falar sobre os pobres ali. Há uma saída para você. Então, exatamente isso. Não se importe pelo nome que eles te deu, que eles te deem. Não se importe. Aqui, ontem mesmo, estava orando sobre isso. Na minha cidade, eu tinha o nome de bruxa. Não é? Porque trabalhava com demônios. Não com eles, a favor deles, contra eles. Mas o adversário achava, sim, graças a Deus. Então, nós precisamos entender essa realidade espiritual. Não é para soberba nossa, mas para estabelecermos a palavra de Deus cabalmente naquilo que Deus fala para nós. Lance fora os argumentos e as fortalezas que o adversário tem colocado na sua vida e na minha vida. Não podemos ver no Espírito. Claro que você pode ver no Espírito. O Senhor te chamou para profeta, e profeta vê. Se o Senhor te trouxer impressões, esteja seguro que essas impressões vêm da parte de Deus. Desenvolva o teu discernimento. Ou nós achamos que Deus deixou palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos para quê? Os dons de revelação. Mas a igreja vê, isso é a igreja do passado. A igreja do passado? A igreja do passado não está vivendo nenhuma isca do nível de opressão que nós estamos vivendo. Eles tinham outros tipos de manifestação. Nós precisamos demais daquilo que está sendo realizado pelo Senhor, que foi realizado pelo Senhor na cruz. O Senhor falou, nos últimos tempos o saber se multiplicará. E é para a maldade. Há quanto tempo faz que Deus está falando que crente fica endemoniado? E agora nós conseguimos ouvir alguém aí falando, é verdade. Há quanto tempo nós ouvimos falar que tem uma manifestação de espíritos malignos chamado Lilith, uma potestade, de acordo com alguns aí, uma potestade, um principado, um espírito planetário, que vem contra as nossas vidas para trazer loucura, para trazer esquizofrenia, mas já estava lá, naquele menino lunático. Lunático quer dizer Selene. Selene é um dos nomes de Lilith. Mas nós, por conta daquilo que achamos que conhecemos, vamos descartando o mundo espiritual. Porque não entendemos, e o que não entendemos, não queremos nos envolver. É claro que precisamos entender, mas seja mais crente. Confie que você está na mão do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em João, e a unção que está em você, ela não é falsa, ela é verdadeira. E vai te ensinar todas as verdades que você precisa ouvir. Agora, o problema é que nós confiamos na nossa intelectualidade, no nosso raciocínio lógico. Não, isso aqui não cabe na tua cabeça. Não vai caber nunca. Porque Deus não é para caber na tua cabeça. Deus é para caber na tua fé. Abrir o mar vermelho e depois afogar os inimigos. Cabe na tua cabeça? Nem na minha. Nem nos meus dias de maior criatividade eu poderia imaginar um Deus que pudesse parar o sol e a lua. Criatividade da minha mente não vai chegar na criatividade do meu Deus. Precisamos abrir nosso coração e a nossa mente. Renovai-vos pela transformação da sua mente. Renovai. Não, transformai-vos, falei errado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A nossa mente não pode ser renovada enquanto nós estivermos presos nas fortalezas e com mentiras, com aparência de verdade, Satanás colocou na nossa mente. O Senhor está falando, largue mão disso, jogue tudo fora, vai aprender. O apóstolo Alexandre falou ontem, senta! Senta! Para com essa graça. Eu sei, sabe nada. Nada. Porque eu entendo de batalha espiritual. Entende? Tem certeza? Para trabalhar com uma pessoa, com o líder que eu estou trabalhando hoje, auxiliá-lo em algumas coisinhas, tive que desconstruir toda a minha teologia, toda ela. Teologia de relacionamento, como me relacionar com um líder, teologia das batalhas espirituais e tudo aquilo que eu havia aprendido.
Precisei passar pela renovação da minha mente para entender, em primeiro lugar, que eu não precisava lutar com demônios, eu precisava descansar, meu Deus. Descansar. Só isso que eu precisava. Descansar. E ele é o dono da guerra. Eu não tinha esse fundamento. Então, vivi guerra. O senhor falou 3 meses de guerra, 3 meses de colheita, 3 meses de plantação, vai haver o fruto, 3 meses você colhe e 3 meses você descansa com intencionalidade, para que você entre na guerra com todos os planos já tudo planificado pelo Senhor teu Deus. Você entende? Mas eu não. Estação após estação, guerra, 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 guerra. Vou guerrear. Não tinha paz, não tinha descanso, não tinha nada. E às vezes a pessoa está no descanso eterno. Nunca penso que tem uma guerra para lutar. Infrutíferos. Infrutíferos. Eu infrutífero porque não tinha paz por dentro. E você infrutífero porque não faz nada com as armas espirituais que Deus te deu. Nunca sabe qual é o tempo de sair para a guerra, qual é o tempo de sentenciar o inimigo. Tem tempo que não é para sair para a guerra, é só para sentenciá-los. O inverno é para sentenciar os adversários já, e você sai com o seu plano já realizado. E quando você se levanta para a guerra, ele já está totalmente vencido, porque você entrou num lugar de purificação. Você venceu a si mesmo. É um tempo de muita presença de Deus. E o Senhor vai, na estação do verão, quando você sai para a guerra, o adversário já está vencido. Mas não entendemos nada disso. Isso precisa entrar no nosso coração. Não é um novo evangelho, é um novo conhecimento para você e para mim. Isso mudou a minha vida totalmente, mudou a vida do meu casamento, o meu esposo, meu filho, mudou. Está mudando a minha casa, mudando o ministério, está libertando vidas, dia após dia. Que satisfação, amados, o resto da bastardia vai ficar para amanhã. O pastor Alexandre tem uma comunicação para fazer, um recado para dar, não é? Ele vai daqui a pouco chegar aqui. Mas eu quero te deixar aí um incentivo para confiar no Senhor teu Deus e entrar no lugar de descanso. Ele fala assim na sua palavra: Ele te libertou e te transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Foi isso que Deus fez. E precisamos fazer valer esse transporte. Em primeiro lugar, ele nos libertou. E em segundo lugar, ele transportou. Então, precisamos começar a pegar esse transporte, fazer valer. Senhor, o Senhor me transportou para esse lugar. Isso não faz parte do lugar do reino do Filho do seu amor. Não faz parte. Isso não faz parte. Por favor, me ajuda a sair disso. E aí o Senhor vai trazendo a atualização de cada libertação que ele já conquistou para mim e para você na cruz. Você vai passar pelo meio de um batalhão. Você vai dar contra ele. E você vai saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Não é assim que cantávamos? Uma igreja de guerra antigamente, não é? Deus é a rocha da minha salvação, não é? Era assim que era. Nós criamos mais no Senhor, mas o Senhor está expandindo o nosso conhecimento. Assim como a palavra de Deus diz que nos últimos dias a ciência aumentará. E a gente pensa que a ciência, a revelação das coisas, o entendimento das coisas é só para o adversário. Veja que hoje estamos na fase do transhumanismo. O que é isso? São pessoas com um pouco de robótica dentro de si mesmas. Então, vamos implantar algumas coisas aí dentro de você, isso vai te gerenciar, coloque um chipzinho aí, não é? Vamos colocar aí algumas coisas em você, algumas placas que tenham a função de gerenciar aí a sua vida, às vezes a sua memória, e vamos colocando tudo como uma coisa boa para a nossa vida, para o nosso corpo, e vamos entrando em algo chamado transhumanismo. Quanto tem sido falado de robôs ultimamente? Será que isso é normal? Ou será que a ciência está se aumentando? E será que nós precisamos ter algum entendimento espiritual disso? A igreja está sendo chamada para se atualizar nas batalhas. Amém? O pastor Alexandre já está chegando aqui para poder dar seu recado aí, recado de bênção, de graça, da parte do Pai. Uhum. Amém? Já está chegando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Buenos dias, irmãos. Teixeira, palmeirense. Deixa eu falar um negócio. Isso que a pastora estava falando, precisamos colocar em prática algo muito importante dessa palavra, desse mar abrir, porque eu entendo que quem já estava bem lá na frente, bem adiantado,
ele estava vendo a movimentação de Deus. Mas quem estava lá atrás estava ouvindo a manifestação do adversário, porque era muita gente. Então Deus levanta uma luz para o povo de Deus e uma escuridade para o adversário. Isso, de certo modo, é uma vantagem, porque Deus está nos mantendo vivos. Porém, nós estamos parados tanto quanto o adversário. Porque apesar de nós estarmos separados ali pela escuridão, os adversários foram parados por isso. Mas o povo de Deus também estava parado. Só que naquele momento, para quem estava lá atrás, eles se viam parados e eles ouviam a movimentação dos cavalos, dos carros, dos cavaleiros, as conversas. O inimigo estava muito perto de quem estava atrasado, de quem ficou para trás, ou de quem estava por último. Então, se você estiver lá atrás, eu quero te dar uma palavra para que você fique tranquilo, porque o mar está abrindo lá na frente e você vai passar junto com quem está lá na frente. E se você está lá na frente, tenha a responsabilidade de anunciar. Vai passando notícias por detrás. Avisa que o mar está abrindo, está em movimento. Vai avisando, vai mandando notícia para quem está lá atrás. E quem está lá atrás está com muito medo. Está todo mundo parado, mas quem está na frente está com uma vantagem. Está vendo a movimentação do céu, está vendo a movimentação de Deus. Então se levanta com aquilo que você tem aprendido, com aquilo que você tem recebido, com aquilo que você tem sido já ministrada por Deus. Nos lugares que for possível para você, vai anunciando. O mar está se abrindo. Nós estamos parados, mas fique tranquilo. Vai gritando, o mar está abrindo. E vai passando essa informação lá para trás. Até chegar no último, para que, embora a voz do adversário seja audível, mas a voz de Deus também será. Você precisa levar essa voz de Deus lá para trás. Porque os teus irmãos vão estar lá atrás, com medo do adversário, que estão muito próximo deles. Mas quando chegar a tua voz lá avisando, o mar está abrindo, nós vamos passar, você vai silenciar a voz do adversário, embora ela ainda exista. Você vai trazer uma esperança, uma expectativa no coração daqueles que estão com muito medo, mais medo do que você. Ah, mas eu também estou com medo, mas você já está vendo outras coisas. Você pode estar com medo, mas você já vê aí um vislumbre de novidades, de livramento, de coisas que você nem imaginava, como a apóstola falou. Cara, como que eu vou imaginar que esse mar vai abrir? Mas você hoje já está vendo, cara, tem coisa diferente. Então anuncia para tua casa, anuncia para os teus irmãos, dá a notícia para eles, o mar está se abrindo. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos hoje com duas coisas muito importantes que eu gostaria de pedir o apoio dos irmãos aí, quem tiver livre, não tiver compromisso. Às 8 da noite nós temos o nosso culto aqui normal, que é transmitido todas as quintas-feiras. E o que tem de diferente hoje, de especial, que o irmão Alfredo estará ministrando pela primeira vez. Glória a Deus. E isso é muito especial, é muito interessante, porque nós temos visto aí da onde ele tem saído, dos lugares que o Senhor tem o resgatado. Ah, é só mais uma pregação. Supostamente, sim. Mas é algo muito importante para o ministério, para as nossas vidas como pais espirituais dele, da casa dele. Então, eu queria te pedir mesmo o teu apoio, para que você estivesse nesse culto hoje, para nós estarmos ali juntos ali, podendo ver essa manifestação de Deus a nosso favor, trazendo esse apoio para o nosso irmão Alfredo. Então, quem puder entrar às 8 horas, entre. Quem não puder, em algum momento do seu dia, ore por esse culto, ore pela vida dele. Se você tiver essa direção da parte de Deus, envie uma oração para ele. Entra lá no grupo, pega o número dele lá, envia uma oração para ele, incentivando, apoiando, guardando, cobrindo ele com sangue. Faça um trabalho aí bonito para Jesus. Às 9 da noite, logo depois, nós teremos outro culto no Ministério Morra, mas lá no Canadá, em Ottawa, com a profeta Louise, que também é outra coisa tremenda. E nós também gostaríamos de pedir que você estivesse apoiando o ministério e apoiando também a profeta Louise, que também tem sido resgatada aí por Deus. Estava lá atrás, mas começou a ouvir: o mar está abrindo. Louise, o mar está abrindo. E ela foi crendo nisso. E ela tem passado
por essas águas, os adversários têm sido afogados, e ela tem ido adiante. Então, você podendo, às 8, para assistir ali com o irmão Alfredo, e às 9, com a profeta Louise. Entre aí, será enviado os links nos grupos, e você então fazer esse trabalho aí de apoio. E da mesma forma, se você puder, envie uma oração para a profeta Louise, envie uma oração, ore por ela, se você não quiser enviar direto para ela, mas ore por ela. Se movimente como corpo de Cristo para trazer aí a tua parte nisso tudo. Lance teus pães sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Tem, tem mais gente aí que Deus já tem sinalizado que nós iremos trabalhar juntos dessa mesma forma, outros lugares serão alcançados também. Daqui a pouco pode chegar a tua vez, se você precisar desse apoio, dessa oração. Então, faça a tua parte nesse momento. Amém? Glória a Deus. E daqui a pouco você também será colocado em um lugar para estar trabalhando, tomando conta de alguma coisa, indo. E você vai ter essa plantação diante do Senhor. E ela vai ser importante para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom dia, até a noite, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Shalom, shalom. Um abraço. Beleza.